Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Cineclube Passamar, galera gabaritada no amadorismo. Agradecer a presença aí do Diego, que está como nós em linha, né? Pra combinar com o filme a ser debatido hoje. Mas antes de falar do filme, certo? Só reforçar para quem está nos acompanhando, acompanha nossas redes sociais, o Instagram, o YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, compartilhe, comente, acompanhe nossos podcasts, o Spotify, o Amazon Music e o Google Podcast. E informar que o filme a ser analisado ele vai ter spoilers, então se você não gosta de spoilers, assista o filme primeiro, né? Depois veja o vídeo. Se você não liga, esteja avisado, certo? Então, sem mais delongas, o filme a ser analisado é O Telefone Preto, filme de 2021, certo? Da produtora Blumhouse. E Diego, qual é a sinopse do filme O Telefone Preto? Seu braço é um míssil, né? Aqui em homenagem, né? Já tô aqui no meu telefone preto, aqui dando a mensagem aqui do mundo do além. Segundo o pai de todos, né? O Google, a sinopse é essa. Fini Shaw, de 13 anos, é sequestrado por um sádico assassino mascarado e mantido em porão à prova de som. Até que um telefone desconectado na parede começa a tocar e ele logo descobre que pode ouvir as vozes das vítimas anteriores do maníaco. E essa é a sinopse de Telefone Preto. Eu não sei pros outros. Pra mim, essa sinopse ele meio que já dá um spoiler do filme, né? Pelo menos no trailer. Já entrega mais da metade da história, né? Verdade. Na verdade, se duvidar, tá toda a história aí e só os detalhezinhos. Mais ou menos. Mas é isso aí. Mas diga aí lá, menino Davi, fale a sua análise de Telefone Preto de 2021, agora, em 2022. Isso. Pois o Telefone Preto, né? Black Phone, né? Dizer no caso, o que falar desse filme, né? Eu acho o seguinte, esse filme, ele foi da Blumhouse, né? Uma produtora muito conhecida por fazer filmes voltados para terror. Pela quantidade de filmes, né, em proporcionalidade, a Blumhouse não estava tendo tantas obras assim, com uma crítica boa, certo? Quer dizer que ela só faz filme ruim? Não. Mas a crítica em geral não estava de certa forma falando que esses filmes, né, estavam perdendo um pouco em questão de conteúdo. Inclusive a Blumhouse ela é conhecida principalmente pela questão dos filmes de terror. E esse Telefone Preto, pelo menos quando ele foi lançado inicialmente, né, a crítica gostou, certo? Então, assim, logo abordando um dos fatos, vamos dizer assim, iniciais do filme, que é bom, que tangeia a respeito de sua obra, certo? Essa obra ela é baseada num conto, The Black Phone, né, mesmo nome, do Joe Hill. E Joe Hill, quem é? Ele é o filho do Stephen King, certo? E a gente pode verificar certas referências das obras do pai, né, do Stephen King, no filme, seja pela alguns elementos que a gente pode considerar como iluminado, certo? It, a coisa sobre a questão lá do macacão de uma das irmãs, né? Porque pelo menos pra mim os protagonistas são os irmãos, certo? Que é o Finney, não é isso? O Finney e a Gwen, né? Os irmãos Shaw. E a Gwen, que no início do filme já mostra, né, que ela tem uma predisposição a um certo grau de poderes, visto que ela tem sonhos e esses sonhos muitas vezes estão certos, né? Algo que inclusive entra em conflito com o pai dela, que bebe, e a gente acha que ele somente é um cara violento por ser violento, mas depois a gente descobre que a mãe a esposa, né, do Sr. Shaw, né, o pai dos dois irmãos, ela cometeu suicídio pelo fato de ela ter suas visões e isso causar muito malefício a ela. Mas, pelo menos inicialmente, pelo menos dá a entender no trailer, né, em alguns dos pontos,
que a Gwen Shaw, né, que é a atriz, a Madeleine McGraw, que inclusive é uma excelente atriz, eu gostei muito da interpretação dela, certo? Ela seria o ponto principal dessa história. E não, eu acho que ela tem a sua importância, né, no decorrer da história, só que ela de certa forma é tangenciada para outros elementos. É como se fosse um side quest, né, enquanto que o main quest, né, a questão lá os pontos principais, né, ficou muito mais a cargo do Finney, e que aparentemente mostrou alguma predisposição a ter poderes, né, porque esse filme inicialmente parece que o Mascarado ele tem poderes sobrenaturais, só que não, a questão do sobrenatural fica entre os irmãos, que no caso seria a Gwen, né, que os sonhos delas são verdadeiros, e o do irmão que tem esse contato com o telefone, né, o telefone desligado, ele consegue entrar em contato com os outros meninos que foram sequestrados e assassinados, né, pelo sequestrador, que é interpretado pelo Ethan Hawke, certo? E, pelo menos pra mim, quando eu olhei a imagem, eu imaginei que a máscara, né, ela tinha outras formas. Eu achei que a máscara era alguma coisa assim, sobrenatural, mística. This face? Mas não, são máscaras basicamente que ele troca, que é relacionado com a persona dele, certo? Existem algumas conjecturas que eu posso fazer, não são ditas, né? Mas a gente pode conjecturar que todos esses elementos e esse ditame, né, do que ele faz do serial killer, né? Essas regras que ele cria, era alguma coisa em referência a possíveis abusos físicos no sentido de apanhar, né, do próprio pai também. Eu acredito que inclusive é por isso que ele sequestra meninos, certo? E os agride e consequentemente mata. Só que no caso do Finney, né, ele tinha todo o elemento que é colocado, né, o quão ele essa questão dos poderes e os pontos que são colocados no filme, seja pela questão do, como o Diego disse anteriormente, né, o seu braço é um míssil. Isso é falado inicialmente nos primeiros minutos do filme, e ele vai sendo mostrado depois vamos dizer assim, não só na cena de luta final, né, que ele tem uma preparação pelo outro amigo dele, e que é um dos pontos também que ele teve aquela preparação da luta, né, que inclusive eu acho muito legal, bem coreografada, aquela questão dele, como ele deve socar, né, que foi feito pelo Robin Arellano, né, que é o ator Miguel Casares Moura, né. Again, you raise the phone, take a fast step back, step forward, step back, and swing. Eu achei aquelas, assim, particularmente pra mim, eu achei uma cena bem bacana, bem coreografada, e que assim, o que aparentemente todos os meninos estavam falando, né, que era uma forma dele escapar, na verdade foi toda uma preparação para que no final ele conseguisse juntar todos os seus elementos para poder derrotar, porque ele sozinho não ia conseguir vencer, mas com todas as informações que ele conseguiu das vítimas anteriores, ele conseguiu concluir êxito, certo? Outro ponto que eu tenho que dizer a respeito desse filme, eu entendo que ele é uma obra de terror, que ela não é assim, ela não é visceral, ela não é extremamente violenta, ela é uma obra muito mais pautada em alguns dos pontos, assim, alguns dos elementos mais, vamos dizer assim, calmos, né, desses aspectos. Suspense, né? Suspense e tensão. Muito mais de suspense e tensão do que propriamente de terror. Eu acho que é uma obra de terror? Acho. Acho aterrorizante? Pra mim, não. Eu gostei do filme? Gostei muito. Só que eu entendo algumas pessoas que não gostaram do filme, mas eu particularmente acho que não é necessário, não é necessariamente importante, certo? Ter uma obra visceral, uma obra violenta, né? Uma obra que vai te dar muito medo, mas sim uma obra que ele consiga trazer um roteiro e elementos que despertem e prendam a atenção do espectador. E pelo menos assim, eu não fiquei assim com medo, assustado, questão dos jumpscares, não. Mas pelo menos pra mim, o roteiro ele me prendeu a atenção, porque eu acredito que foi muito bem construída a história, certo? Então, assim, sem mais delongas, eu digo que, pelo menos pra mim,
minha nota para esse filme é 8 e minhas palavras para esse filme é telefone preto, né? Que é o elemento que liga e faz a conexão do protagonista, que é o Finney, com o sobrenatural, certo? Máscaras, certo? Porque, assim, de máscaras físicas, a gente vê o personagem do Ethan Hawke, que a propósito, eu não sou um grande fã da atuação do Ethan Hawke, mas particularmente dessa obra em si, eu gostei. Eu acho que a postura dele, né, não só a postura física dele, mas as expressões, a forma dele falar, né, eu achei bem interessante a construção, a persona, né, do sequestrador. Creepiest damn thing. E então, assim, minhas 3 palavras, né, novamente, telefone preto, máscaras e Stephen King, porque, como eu disse anteriormente, né, ele coloca elementos do pai dentro do filme. Para algumas pessoas pode ser, tá copiando. Não, acho que é uma homenagem, não pega tantos elementos assim. E assim, vamos ser sinceros, é o filho do cara, ele pode fazer isso. Ele pode dar aquela copiadazinha, mas não fazer igual, né? Eu acho que ele não, herança, eu né? acho que Meritocracia é o que chamam. Não, assim, eu acho que ele não copiou, eu acho que ele homenageou, porque não foi minutos longos, né? São referências, são alguns pontos assim que são colocados. E outra coisa, essa obra ela é uma adaptação de um conto, certo? Os roteiristas foi o Derrickson e o Cargill, né? E o diretor é o Scott Derrickson, no caso, que inclusive foi o diretor, que ele seria o diretor do Doutor Estranho 2, só que ele largou por divergências criativas. Entendi. Já depois de todas essas considerações, Davi, você indica telefone preto pro pessoal? Olha, assim, eu digo com base no meu gosto. Sim, eu indicaria, mas eu falaria desde o início. Olha, o que você vai ver é um clima muito mais de suspense do que terror. Eu acho que o Telefone Preto, né? Ele é uma obra que ele vai tentar te prender pelo roteiro e pelo... Como disse, né? Os elementos lembram um pouco do pai, né? Aquela questão do saudosismo, né? A década de 80. Então tem ele transpira um pouco desse ar, né? Assim como alguns dos livros do King. Só que ele traz elementos novos, certo? Eu acho que nesse aspecto, né? Eu acho que sim, ele é legal. Mas se você gosta de um terror assim, que é pra te deixar nervoso, com adrenalina alta, aí talvez esse não seja o filme pra você. Bacana. E Davi, eu tenho uma pergunta, antes da pergunta lúdica, que eu geralmente faço. Uhum. Olhando, né, para toda essa história desses filmes de terror aí que a Blumhouse aí fez fez muita história, né, com filmes de terror clássicos, né? Eu acho que até o Massacre da Serra Elétrica acho que deve ter sido feito por eles, né? Entre outras produções, né, de terror bastante cultuadas, né? Eles fizeram os últimos filmes do Halloween, né? Corra, Morte Te Dá Parabéns, Freak. Então, assim, esses são algumas das obras, assim. Você pode dizer, mas são obras boas, são. Mas, digamos assim, um filme, às vezes 2 filmes, em comparação com vários. Então, assim, eles colocam, né, uma quantidade grande e muitas das obras deles não tem um retorno, assim, que as pessoas gostam, sabe? Sim. A minha pergunta é justamente essa, né? Eles produzem muita coisa, né? Isso. E Telefone Preto, né? Ao longo, assim, olhando... Hoje é um filme que, né, foi chamativo, né? Teve em 2022 teve um certo reconhecimento, né? Em alguns nichos, né? Saiu um pouco até dos nichos do terror. Eu fico assim me questionando e eu trago essa questão para você. Telefone Preto, daqui a uns 5 anos, talvez 10, as pessoas vão lembrar desse filme? Vai ter uma relevância? Talvez, porque assim, principalmente quando ele tem uma obra
e algumas das pessoas não gostam, mas há um grupo seleto, né, para admirar e falar desse filme, né, ele entra na categoria cult. Talvez ele seja um desses filmes que entra na categoria cult, e talvez as pessoas falem, certo, e digam, ó, a crítica gostou, talvez o público não tenha curtido tanto, né, e ok, tudo bem. Não sei dizer se vai ser uma obra que muitas pessoas vão falar, né? Posto que cada ano que passam há um aumento exponencial de filmes, então é difícil você ver um filme que seja comentado após muitos anos, né? É porque vem esse questionamento, né? Quando a gente vê esses filmes de terror e que de certa forma eles saem um pouco da bolha, né? Mas ao mesmo tempo a gente não escuta muito falar, né? Mas enfim, né? É só um questionamento aí. Você deu aí a sua contribuição. Então, fazendo essa alusão, né? Do telefone preto, né? Se você fazendo essa imaginação, se você tivesse a capacidade, uma ficha telefônica espiritual, se tivesse, sei lá, uma ficha para você ligar para qualquer espírito para fazer uma ligação e descobrir e pedir uma ajuda, um socorro, para quem você ligava? Eu tô na situação do menino? Exatamente. Olha, eu acho que com base no filme, certo? Que um dos pontos principais era toda uma preparação, todo um treinamento. Eu acho que pelo menos um dos pontos fundamentais daquele treinamento e nesse exercício lúdico seria o Finney, correto? Não, você sendo você. Eu sendo eu, 12, 13 anos. Mas eu tendo o conhecimento que eu tenho agora ou quando eu tinha 12, 13 anos? Você sendo uma criança de 12, 13 anos. Não, mas eu 12, 13 anos agora, com a inteligência que eu tenho agora, ou da época que eu tinha 12, 13 anos? Isso é importante. Você tem o exercício lúdico de você naquela época. Eu naquela época? Ih, rapaz, honestamente eu acho que naquela época eu nem sabia pra quem eu ia ligar, não. Sei lá, pro Bruce Lee. Me ensinar um curso pocket de como lutar, assim, poder me defender. Tava com inglês bom naquela época? Hã? Ah, rapaz. Ou chinês? Eu acho que a linguagem universal da porrada ela funciona. Ele ia fazer aí, tipo um negócio ali, uma mímica lá, aí ele ia mostrar lá os movimentos pra fazer. Mas o Finney não via, né? Ele só fazia escutar, né? Via. Ah, ele via, né? Tem um momento que ele vê, né? Sim. Tá certo, então. É uma boa escolha mesmo. Afinal, do que adianta falar, né? Se um bom socão resolve qualquer diálogo, né? Porque é a linguagem universal da porrada, né? Diga lá, Diego, e qual é a sua opinião, né? Sua análise a respeito de O Telefone Preto? O Telefone Preto, né? Esse filme aí de 2021, né? Que saiu aí nos cinemas aí em 2022. Não tem muito, assim, o que falar, né? De Telefone Preto. Eu acho que ele como um conceito ou uma ideia, ele é muito bom, né? Ele tem alguma coisa ali dentro, né? De ideia, né? É muito interessante esse fato de você ter o sequestrador, você ter o lado do jovem, né? Daquela criança que sempre foi reprimida, sempre estava lá meio que sobrevivendo, né? Às adversidades, né? E aí no decorrer do filme a gente vai descobrindo que ele realmente é um guerreiro, né? Ele é um sobrevivente, né? Not a fighter like you, Robin. You couldn't even take him. You've always been a fighter, Finn. That's
That's what we have in common. Why we were friends. Esses conceitos, né, tornam um filme bem interessante, assim, bem com um conteúdo interessante, né? E aí essa abordagem das crianças, né, dessa violência que aconteceram com essas crianças, seja pelo o serial killer, seja pelos pais, né? Eu acho também outra temática bastante interessante, assim, para levar para o filme, né? Mas aí vem a execução, né? Conceito muito bom, né? Mas a execução, não sei, ficou um pouco a desejar, né? Todo o decorrer da história, né? Não sei se foi um filme muito apressado, né? O filme tem 1h40, né? E a gente tem assim, ele é bem enxuto, né? Como a gente fala na sinopse, a história toda tá lá, né? Só não contou como se ele se resolve, né? Se ele sai, né? Que no final ele sai, se mostra, né, um sobrevivente, né? E tudo mais, né? Ele amadurece também, né? A gente vê que ele tinha um negócio do foguete, mas conforme o filme vai passando, ele troca o foguete pela questão do telefone, né? Ele tinha uma raiva muito reprimida. E quando ele, pelo menos minha visão foi essa, né? Quando ele sai, né? Ele sobrevive, você vê que a própria postura, né, que ele tem, né? Que até a menina fala, enfim, né, ele pode me chamar de fim. E ele tem essa questão da postura dele, é como se ele amadurecesse, né? Ele passou por algo traumático e ele meio que, à força, teve que embrutecer, né? Ficar forte e meio que amadurecer, assim, às pressas, para sobreviver, inclusive. É legal esse conceito, né? Mas não sei se no final ficou muito, muito legal, sabe? Porque ele matou uma pessoa, né? E ele teve muitas... E teve muita tragédia, assim, né? É um trauma, né? No decorrer, né? Eu não sei, né? A gente viu muito as limitações de uma criança naquela situação, né? Sim. E ainda com aquelas limitações teve muitas saídas elaboradas, né? Que eu acho que por conveniência de um roteiro, ou pela forma que foi montada, né? Planejada, né? Se encaixou para ser uma conclusão que talvez uma criança daquela idade não chegaria em todos aqueles passos, né? Mas talvez sim, talvez não, né? Ficou um pouco, em alguns momentos ficou um pouco não crível no meio de muitas coisas que eram verossímiles, né? Você conseguia identificar isso para uma criança, né? Mas é isso que dá essa sensação de estranhamento, né? Na execução do filme, né? Tem muita coisa assim que você acha muito real, assim, uma situação de criança que com certeza ia vacilar, ia fazer uma coisa que não... com um pensamento bem limitado, dentro daquele espaço, né? E aí vem os espíritos e meio que dão uma moral, né, para ele, umas jogadas para ele tentar sair dali, né? Novas ideias, né? Isso é legal também, né? Que esse conceito de usar o passado, né? Para dar criar novas ideias, né? Trazer o aprendizado através dos erros, né? Então, assim, muita coisa legal, mas como eu falei, né? Muita coisa meio que não consistente, assim, no filme. Muito do que foi reclamado, né? Numa das nossas discussões é também o subaproveitamento dos poderes, como da menina que ficou o tempo todo sonhando, você achando que ia ter uma relevância muito grande, e foi só um detalhe assim que ficou pro final, e legal, né? Teve uma função. Eu acho mas que a não... função é tipo, como disse, né? Tem a main quest, né? O exercício, né, principal, que era pro menino. A menina era a side quest, no caso, né?
ela tinha que achar os corpos, não era isso? Os corpos dos meninos que foram assassinados e que era exatamente na casa que era em frente à outra casa, né? É meio que o espaço que ficou relegado a ela, né? Para esse outro, o conceito do menino superar todas as adversidades, né? Então assim, eu achei que deram uma atenção muito grande e isso gerou uma expectativa ou alguma coisa na narrativa que ficou assim, sabe? Tá, é só um detalhe, mas não era tão relevante. O relevante é isso aqui. E ok, mas talvez da forma como foi feita não foi tão bem aproveitado ou foi muito ou consumiu muito mais tempo do que deveria. Não sei. Estou aqui falando isso, mas é um elemento que não me agradou muito, né? Assim como também não agradou muito o irmão do assassino, né? Tá ali meio só com um alívio cômico ali naquela situação. It's Max. Mr. Max. Mr. Max. It's just Max. Ficou muito meio deslocado assim também. Muitos detalhezinhos assim que como eu falei, não críveis, né? Enfim, mas como mesmo assim, né? Eu gosto não só do filme pela execução, né? A execução é importante, né? Mas ele executou de alguma maneira bem, assim, para criar elementos de tensão, elementos de curiosidade do que vai acontecer, né? A forma, a estética, né? Das máscaras, dos ambientes, né? Tudo ficou bem bacana, assim, né? Mesmo que com esses estranhamentos e essas sensações. Eu acho que Telefone Preto, ele é um filme bem... Assim, não é respondendo a pergunta que eu fiz lá pra tu, Davi. Não é um filme que eu vou lembrar daqui a uns 5, 10 anos, né? Não sei se talvez porque não tenha faltado alguma coisa a mais, né, no decorrer da história, porque é uma história simples, né? É uma história muito... É um garoto lá preso, tentando sobreviver e não ser morto pelo raptor dele, né? Isso. O elemento sobrenatural, né? Que é o telefone que dá o acesso... O diferencial é o sobrenatural, né? Que tá ali para dar um apoio para ele, né? Dar um suporte, né? Que nem meio que ajuda ele, só dá as dicas, né? Só dá os feedbacks, assim, das coisas que aconteceram, né? Eu penso assim, Diego, eu acho que não. Eu acho que esse filme, ele meio que subverte, porque normalmente quando a gente tem um sobrenatural em um filme de terror, é o sobrenatural a serviço do vilão. Esse a gente viu a serviço do herói. Então, meio que alguns dos climas de susto as pessoas não tem tanto, porque normalmente o que acontece está ali para ajudar o protagonista. Aí esse é o primeiro ponto. Eu acho que o segundo ponto, que realmente eu tava vendo, fracassou, mas cada elemento de cada menino que ele tava colocando para ajudar, né, para ele escapar, todos eles foram usados na luta final, né? A questão lá do buraco, a carne, né? A janela. Que ficou meio assim, meio solto algumas coisas, como um buraco, aquela carne que abriu e tirou da geladeira. E assim, falando o que tu falou, né, da subverte, né? Quando sobrenatural, né, ajuda em vez de ser terror, né? A gente tem um nome pra isso, que é fantasia, né? Mas é um filme de fantasia também. Ele é um filme de fantasia, um filme de terror. Não, mas assim, quando a gente pega a perspectiva do terror, né, dos espíritos, né? Os espíritos, eles geralmente no contexto visual do terror é para assustar, né? Para ser uma coisa, né, maligna, né? E tem filmes que usam espíritos, né? Sei lá, por exemplo, Ghost, esticando meio muito a baladeira, né? Tem um espírito do Ghost que não tá ali, não faz nada, né? E tem aqueles que tocam terror, né? Então, assim, existe uma fantasia ali, não existe elementos de terror, e isso é bacana.
Mas o que eu questiono mesmo é o fato de ele subverte mais usando as imagens, né, a estética do terror dentro de uma fantasia, né? Assim, eu não sei se isso é tão diferencial assim, mas é interessante. Não vou dizer que não é. Mas é isso, assim, eu vejo como um filme bem bacana, assim, no decorrer de toda a história. Acho que é um filme legalzinho, mas não é um filme que eu vou, como eu falei, né? Eu vou lembrar daqui a uns 5 anos, olha, Telefone Preto, olha que um filme bem legal, né? Foi divertido, mas né, o contexto, né? O grosso que tá no conceito dele não me trouxe aquela sensação de, nossa, eu tô vendo uma coisa bastante diferente, assim. Não, filme de criança que tem uma superação, né, usando elementos sobrenaturais e com terror. Foi bacana, mas não sei. Não sei muito mais o que o filme queria fazer, além de ser um suspense, né? E você ficar com aquela tensão, né? Mas foi um filme bacana, foi um filme legalzinho. Eu acho que eu dou uma nota pra ele, uma nota 6. Eu acho que é justo, assim. Ele tem muitas falhas que eu já enumerei, né? Que não torna ele uma grande obra, assim, de nossa, que revolucionário. Não, é um filme bom. E tá bom pra ele, assim. Se só um filme bom, assim, pra você assistir e achar interessante ou achar legal. E as minhas palavras para Telefone Preto, né, sendo mais pegando o conceito, né, ele é um filme sobre violência infantil daquela época, né, e talvez até para hoje. É um filme tenso. E, no geral, ele é um filme legalzinho. São essas as minhas definições. Diego, e você indicar esse filme? Eu acho que é difícil indicar, né? Se eu lembrar, né? Sei lá, talvez indicasse. Mas eu acho muito difícil eu lembrar olha, Telefone Preto, é bacaninha. Assista aí se você achar, se você curtir alguma coisa assim que lembre terror, né? Mas, no geral, não me vejo indicando não, assim. Certo. E, Diego, trazendo a pergunta para você, certo? Digamos que você estivesse na situação do Finney, só que você sendo você, com seus 12, 13 anos e com a sabedoria que você tinha na época, e você tivesse uma ficha espiritual, vamos dizer assim, nesse exercício lúdico, que você pudesse colocar para ligar para um espírito para poder te ajudar. Para quem você ligaria? Bom, se eu tivesse um pouquinho de inteligência, né? Eu com certeza eu ia pedir para fazer uma ligação, né? Para sei lá, um médium muito famoso assim. Aí eu pedia para ele falar, olha, eu tô em tal local, tô passando por essa situação. Manda aí alguém psicografar em para me ajudar aqui que eu tô preso. Eu acho que eu ia dar uma saída dessa, não sei. Ou então eu ia pro básico, né? Ia pedir para um lutador aí, né? Mas eu não me garantia com 3 anos para sair na porrada nem com gente da minha idade, quanto mais com um cara maior do que eu, né? Ah, Diego, mas vai que o seu braço fosse um míssil também. Meu braço eu não sei nem o que era. Era uma vassoura. Se duvidar, era tão vassoura quanto mais vassoura que o do pivete aí do Finney. Mas você viu ali que ele sentou a porrada no cara, né? Eu achei particularmente legal o fato dele pegar e colocar o telefone pro cara escutar, né? O cara escutava também, só que o telefone tocava, só que ele ignorava, né?
Era, mas eu achei meio bobo ele pegando o telefone e meio que estrangulando. Achei. Ah, vamos aqui usar o telefone preto pra. O nome do filme pra poder finalizar o cara. Achei. Vai. Aceitei, sabe? É, Aceitei. Só fiz aceitar e tá bom. acho que fechou, Eu não- pelo menos pra mim fechou o ciclo, né? Ele pegou, matou com o telefone e colocou no ouvido do cara pro cara ouvir todo mundo, todos os caras que ele matou, né? Pra. Antes de findar. Eu achei meio brega, né? Mas podia ter. Talvez fosse. Tivesse sido. Não tivesse sido tão bom, tá? Se não fosse brega, né? Não sei. Talvez. Aí, né? Estamos encerrando, né, a nossa videoanálise. Agradecer a presença do Diego, certo? Reforçar novamente para todo mundo que nos acompanhou, né? Acompanhe nossas redes sociais, né? O Instagram, YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho, né? Comente, compartilhe, curta. Acompanhe nossos podcasts, o Spotify, Amazon Music e Google Podcast. Para quem teve a paixão de assistir esse vídeo até o final, é para escrever o quê? É pra escrever hashtag chamada cobrado além. Pois é. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu e valeu! Ou